Graça e paz, povo de Deus, graça e paz a todos os irmãos nesse novo dia, começando um novo dia aqui, meditando na palavra e buscando a Deus em oração, orando uns pelos outros, né? Muito obrigado aos mais de 930 inscritos no canal da nossa igreja, muito obrigado a você que tem pedido aos seus familiares, amigos e irmãos da igreja para se inscrever. Muitíssimo obrigado mesmo. O nosso alvo está sendo quase alcançado. É ultrapassar 1000 para continuarmos fazendo essa reflexão diária mais ao vivo, né? Em tempo real aqui, interagindo com os meus irmãos. Deixa seu pedido de oração aí nos comentários deste vídeo ou manda pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo para que nós oremos por você e pela sua família. E nós vamos meditar na palavra, desculpem, nós vamos meditar na palavra e na sequência nós vamos ter o nosso tempo de oração. Vamos ler a Bíblia hoje, chegamos ao capítulo 20 de João, na nossa sequência de leitura. E hoje nós vamos ler João capítulo 20, versículos de 1 a 9, que diz: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Algumas palavras sobre esse texto maravilhoso que fala da ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, e eu recomendo a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que não existe fé cristã sem crer na ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria fé cristã. Inclusive, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala de que a ressurreição de Cristo foi um fato. Haviam testemunhas, muitas ainda vivas na época do apóstolo Paulo. Ele cita mais de 500 que viram Jesus ressuscitado. Então ele ressuscitou. E esse texto descreve o dia da ressurreição. No verso 1 diz: no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no domingo. A igreja cristã adotou esse dia como culto voluntário, não por mandamento, como dia do Senhor. Domini. Domingo, dia do Senhor, dia do que domina, que é o Senhor. A igreja adotou esse dia para o culto ao Senhor Jesus, celebrando a sua ressurreição, inclusive simbolizada no pão e no vinho da ceia do Senhor. Dois episódios dos mais importantes da fé cristã aconteceram no domingo: a ressurreição de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então nós vemos nos Atos dos Apóstolos e em outras cartas do apóstolo Paulo, os crentes reunidos aos domingos para cultuar ao Senhor.
Então as mulheres foram ao sepulcro logo cedo, na madrugada, para amanhecer o domingo. E quando chegaram lá, descobriram que a pedra da porta do sepulcro tinha sido removido. O sepulcro como uma caverna cavada numa rocha. Colocava-se o corpo ali dentro e rolava uma pedra bem grande para a porta do sepulcro. E elas chegaram e descobriram que a pedra tinha sido removida. Então elas anunciaram a Pedro e ao outro discípulo que, aqui se diz no verso 2, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. João não se refere a si mesmo, apontando-se como aquele outro discípulo, mas aquele a quem Jesus amava. João ficou conhecido como o apóstolo amado ou o apóstolo do amor, também porque foi o que mais falou sobre o amor. Ele e Pedro foram ao sepulcro e o texto narra o fato de que o outro discípulo, João, foi à frente, chegou primeiro, correu mais rápido, mas chegou e não entrou. Pedro veio mais atrás, chegou e entrou no sepulcro. E quando eles entraram no sepulcro e viram os panos com os quais Jesus tinha sido embrulhado e até o lenço que tinha coberto o seu rosto ali agasalhado, o texto diz que agora eles viram e creram. Creram em quê? Verso 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Agora eles tinham a compreensão, agora eles tinham a luz, agora eles deram um passo a mais no seu crescimento espiritual, na compreensão de quem era Jesus e qual era a sua obra, qual o espírito do seu reino. Agora eles compreendiam muitas coisas que até aquele momento estavam encobertas. Meus amados irmãos, inspirado nesse texto, eu poderia dizer, na minha caminhada cristã, houveram muitos momentos em que, observando aquilo que Deus revelou na sua palavra, ou até nas circunstâncias que aconteceram diante de mim, eu fui compreendendo a grandeza da obra do Senhor Jesus e crendo em Jesus. A fé em Cristo não é para ser apenas uma única experiência. É aquilo que o apóstolo Paulo chama em 2 Coríntios 3,18 de ser transformados de glória em glória. Antes desses discípulos conhecerem Jesus, eles viveram um tipo de vida, eles conheciam alguns princípios da lei de Moisés. Quando eles conheceram a Cristo e passaram a ser apóstolos de Jesus, seguir a Jesus, eles agora deram um passo a mais, eles subiram um degrau a mais numa nova glória e numa nova compreensão. E à medida que Jesus ia lhes ensinando a palavra, com os seus ensinos e com o seu exemplo, eles iam compreendendo cada vez mais a respeito do Senhor Jesus e do amor de Deus. E agora, no momento da ressurreição, o texto diz que esses discípulos viram e creram, ou o discípulo faz referência àquele discípulo que é chamado aqui o que Jesus amava. Ele viu e creu, ou seja, ele subiu um degrau a mais na compreensão. Ele compreendeu que Jesus ressuscitou. O milagre da ressurreição aconteceu. Jesus, pela sua vitória, agora foi premiado, agora foi coroado com a ressurreição. A coroa de espinhos foi substituída pela coroa da glória do Cristo ressuscitado. E esse apóstolo compreendeu. Meu amado irmão, minha amada irmã, uma das melhores experiências da vida é no momento em que nós vamos compreendendo novas revelações, novos entendimentos da grandeza das coisas de Deus. Eu imagino que meus irmãos que estão me ouvindo nesta reflexão tenham tido experiência de momentos em que compreenderam verdades espirituais. E é maravilhoso à medida que nós vamos caminhando com Cristo e compreendendo verdades espirituais. Isso também é maneira de Deus nos transformar segundo a imagem do seu Filho, de cumprir o seu propósito em nossa vida,
de nos moldando segundo a sua vontade, para transformar-nos naquilo que Ele quer que nós sejamos. Portanto, esse discípulo aqui se diz que ele viu e creu. Ele viu o sepulcro vazio, os panos agasalhados, dobrados, o lenço dobrado e colocado lá em determinada posição. Ele viu e creu com os olhos físicos, com os olhos humanos. Ele creu. E ainda hoje nós podemos ver, não com os olhos físicos meramente, nós podemos ver com os olhos da fé e crer também naquilo que Jesus fez por nós. Crer na sua ressurreição. E crendo na sua ressurreição é garantia da nossa própria ressurreição. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso crer na ressurreição de Cristo, para crer na própria ressurreição que Ele prometeu para nós, para termos vida eterna, para termos salvação. Portanto, eu desejo que, à semelhança daquele discípulo, você também veja com os seus olhos espirituais e creia em Jesus e se renda a Ele como absoluto Senhor da sua vida. Que Ele mesmo aplique a sua palavra em os nossos corações. Vamos orar? No momento em que nós estivermos orando, mencione as pessoas que você conhece. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo mundo, por esta situação de pandemias, onde no mundo todo pessoas estão tendo suas vidas ceifadas e muitas delas que não conhecem a Cristo. Vamos orar. Vamos orar pela pregação do Evangelho, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos pastores, vamos orar para que o povo de Deus se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e saia da nossa terra. Vamos orar pelas autoridades, pelos governos, vamos orar pelos médicos, enfermeiros, paramédicos, funcionários dos hospitais, pessoas que estão na linha de frente no atendimento dos doentes. Vamos orar pelas famílias, vamos orar por quem está na UTI, quem está se recuperando em casa ou convalescendo em casa. Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos orar por aqueles pedidos pelos quais nós temos orado com frequência. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos como povo de Deus por esse meio de comunicação para orar uns pelos outros, para buscar a sua face, para clamar pela sua misericórdia e graça, revelação, a manifestação da graça e do amor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos entes queridos, sobre o nosso país, sobre as nossas autoridades, sobre os nossos irmãos de fé, de igreja. Ó Deus maravilhoso, sobre as famílias. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós compreendemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, onisciente, onipresente. Tudo que somos e temos vem das suas mãos. Tudo cumpre o seu propósito, tudo o Senhor usa para nos ensinar, para nos moldar segundo a imagem do seu Filho. Pai, nós precisamos do Senhor, dos seus milagres, das manifestações do seu amor e graça sobre as nossas famílias, sobre o nosso país, sobre as nossas autoridades, sobre as nossas igrejas, sobre os líderes. Ó Deus maravilhoso. Oramos, ó Pai, por este país. Oramos, ó Deus, por esta geração, por este mundo, por todos os países, por todas as autoridades e governantes. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar pedimos a salvação das autoridades, que eles tenham seus corações iluminados pelo Evangelho do Senhor Jesus e se rendam ao Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, e que o Espírito do Senhor os inspire a tomar as decisões acertadas, pensando no bem-estar da sociedade, para que haja socorro aos doentes nos sistemas de saúde, ó Deus, para que haja estabilidade política que permita o progresso da nação,
o crescimento dos empreendimentos, a manutenção dos empreendimentos de cada empresário, para que se mantenha o emprego de quem está empregado e se gere novos empregos para quem está desempregado. Visita as famílias que não têm o pão de cada dia. Obrigado por aqueles que têm se mobilizado para compartilhar o que têm com aqueles que não têm nada. Obrigado a Deus por aqueles que têm providenciado as cestas básicas, ajudas financeiras, a compra dos remédios. Obrigado pelas iniciativas do governo que permitem auxílio financeiro para as famílias necessitadas. Ó Deus maravilhoso, visita cada lar. Mais uma vez oramos pelos lares dos nossos irmãos. Faz de cada casa um templo, de cada família uma extensão da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade, que em cada lar haja saúde, haja o trabalho e os recursos necessários para a provisão da família, bem como o amor, a alegria, a paz, a harmonia do Espírito Santo dentro de cada casa. Oramos, meu Deus, pelos médicos, enfermeiros em geral, profissionais da saúde, funcionários dos hospitais, protege-os de contaminação. Ó Deus maravilhoso, alcança-os com a luz do seu evangelho. Usa-os para abençoar os doentes, para fazer milagre de cura em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, eu clamo pelo povo que se chama pelo seu nome espalhado em toda a face da terra, para que se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, continua fazendo a sua obra, o Senhor está fazendo, despertando vidas, chamando pessoas ao arrependimento e à conversão. O Senhor tem abençoado, feito milagres, tem tirado pessoas da UTI, tem restaurado sua saúde. Visita cada um que está hospitalizado, que está se recuperando em casa, toca com o seu toque curador. Nos lembramos nesta hora do irmão José Natal, da irmã Elaine, da sua irmã, do seu cunhado, do seu sobrinho. Lembramos da família da irmã Geisa, o Pedro Vitor, a irmã Paula e família. Oramos por cada um, pedindo ao Senhor que toque nas suas vidas com o seu toque curador. Oramos pelo irmão Aristide, pela irmã Nete, toca com o seu toque curador, preserva a vida, a saúde e a fé. Oramos pelo irmão Raimundo Nonato, preserva ali a lucidez, a alegria, a esperança em Cristo Jesus. Oramos, meu Pai, pelo João Vitor, faça milagre na vida daquela criança. Oramos pela nora da irmã Maria Luzimar, toca lá naquele leito de hospital, faça um milagre em sua vida. Trabalha no coração dos seus filhinhos, meu Pai, cuida da irmã Maria Luzimar e dos seus filhos. Guia os filhos da irmã Maria Luzimar para, ó Deus, continuarem trilhando os caminhos santos do Senhor. Faça a obra da salvação na família da irmã Sândia, na família da irmã Lourdes, na vida do Arinaldo, libertando-o pela operação do seu Santo Espírito. Oramos por aquela irmã, que eu não me lembro o nome agora, mas que nos pediu oração lá no YouTube hoje, por ela mesma, pelo seu filho, que está doente. Visita com o seu toque curador, abre as portas do emprego para quem está desempregado, providencia trabalho para o Lucas, ó Deus, providencia emprego para o Marcos Vinícius, para cada pessoa que está passando necessidade, que está desempregado. Ó Deus, que todos tenham a oportunidade de ter um emprego e viver uma vida digna, meu Pai, com um salário digno. Ó Deus maravilhoso, oro pelo Moisés, pedindo a salvação do Moisés. Ó Pai, em nome de Jesus, oro pelo irmão Avino, protege-o de contaminação por Covid nas suas idas ao hospital. Ó Deus maravilhoso, continue operando maravilhosamente. Conforta o coração da família da irmã Neném, que tem perdido diversos entes queridos num curto espaço de tempo. Cuida dos filhos do irmão Rogério, o Enzo e a Tágila. Guia seus passos, ó Pai. Faça com que o evangelho plantado nos seus corações pelos seus pais possa germinar e produzir muito fruto para o louvor da sua glória. Ó Deus maravilhoso, que esse dia esteja sob a bênção do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo. E que sejamos bênção do Senhor por onde nós passarmos, com quem quer que nós tratemos alguma coisa nesse dia, que nós sejamos aqueles que levam a bênção, a graça, a esperança que há em Cristo Jesus. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nossas vidas. É a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia mais uma vez. Se esta palavra abençoar a sua vida, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos familiares. Se você já está inscrito e puder pedir aos seus parentes, amigos, irmãos de igreja para se inscrever no canal, eu creio que muito em breve nós vamos ultrapassar os 1000 e vamos fazer os nossos vídeos ao vivo aqui, interagindo em tempo real. Amanhã, 6 horas da manhã, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente, refletindo na palavra de Deus, alimentando o nosso espírito, a nossa fé e orando uns pelos outros. Grande abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.